Olá! Hoje estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Conversas que Curam. E hoje eu tenho o prazer de convidar uma mineira muito querida que veio aqui hoje contar um pouco da história dela, das conexões, do que aconteceu nessa jornada dela. E eu quero convidar agora para chegar aqui comigo a Sandra Paranho. Sandra, venha para cá, venha para o palco. Seja muito bem-vinda, querida. Obrigada, Esther. Obrigada. É um prazer estar aqui com você. O prazer é todo meu, porque você sabe que esse é um projeto bem importante e algo que Deus colocou no meu coração. E ter a alegria de fazer esse episódio com você, trazendo a sua história, eu acho que com certeza tem muita mulher que está curiosa aí para te conhecer um pouco mais. Então, eu queria que você contasse quem que é essa Sandra mineira, o que você faz, a sua história um pouquinho. Conta brevemente um pouco quem que é a Sandra. A Sandra é uma mulher de quase 62 anos, daqui uns dias farei, há 40 casada, graças a Deus, muito bem casada, tenho um marido maravilhoso. Desse casamento tive 2 filhos, o Rafael e o Gabriel, que casaram, me deram 2 noras assim, maravilhosas, tenho 2 netos. Nós temos um escritório de representação do Serasa dentro de casa, trabalhamos juntos, já estamos sozinhos, porque os filhos já casaram, já estão na sua casa. E também sou um pouco dona de casa, um pouco não, sou muito dona de casa. Amo cuidar de casa, amo fazer comidinha mineira, amo mandar para minha nora de vez em quando um pratinho legal, de lá também vem. Amo, essa é a Sandra. É uma pessoa bem simples, essa sou eu. Que delícia, Sandra! E aí também rola um pão de queijo mineiro, com certeza. Com certeza. A nossa representação para o café da tarde e da manhã. Oba, que delícia! Então, a Sandra tem um monte de papéis. Já vi que você cuida da casa, mas também tem uma vida profissional ativa, ajudando seu esposo, né? Que isso é bem importante. Sim. E aí, Sandra, já agradecendo, né, o seu convite e você ter topado assim, abrir e contar um pouco da sua história para a gente, eu queria que você falasse um pouco qual foi o momento na sua vida assim, que você teve esse despertar e falou, poxa, acho que eu preciso começar a me olhar. O que aconteceu? Estava acontecendo alguma coisa na sua vida nesse momento? O que foi esse clique, esse insight que fez você começar a se olhar para dentro, buscar ajuda? Como que foi isso? Há tempos atrás, quando eu tinha 30 anos, eu apresentei uma depressão muito forte. Nessa época, atrás, há 30 anos atrás, foi bem difícil diagnosticar que eu tinha síndrome do pânico. Foi muito difícil. E eu tive, e foi uma época em que eu nunca pensei em morrer por causa dos meus filhos e meu marido. Mas nessa época eu quis morrer. Porque era uma angústia, tão constante que eu falei, eu prefiro morrer. Mas Deus entrou na minha vida, me ajudou, fiz um tratamento com remédio e fiquei liberta. Só que depois, isso começou a voltar. E eu falando, Senhor, o Senhor já me libertou, eu já tomei posse, sabe? Eu já procurei reagir. Começou aquela angústia, eu levantava de manhã angustiada, sabe? Eu falava, o marido está vivo, os filhos estão vivos, as noras estão bem, o que está acontecendo? E aquilo foi me esfriando de uma maneira, eu esfriava literalmente mesmo, esfriava a mão, esfriava os pés, o coração acelerava e eu queria sair, não sei para onde, não sei fazer o quê, eu estava meio confusa. E a minha irmã me apresentou a você, Esther. Falou, tem um grupo de mulheres que estão se reunindo, você quer que eu peço ela para incluir você? Eu falei, pede sim. Aí eu tive o prazer de conhecer você, Esther, e comecei a trabalhar com você. Até que um dia eu te liguei, não sei se você lembra, porque eu te liguei, porque eu senti até o seu nome me foi assim, colocado dentro de mim o nome da Esther, assim, como assim, procura a Esther.
não sei se você lembra, eu liguei para você e falei, Esther, eu estou nesse período, eu não quero nem contar meu marido, porque ele sofreu tanto da outra vez, tanto, tanto, eu não quero trazer isso de volta para ele, me ajuda. Aí nós começamos a fazer a terapia e foi assim, ó, uma luz que brilhou, né, sabe? Foi uma divina luz que brilhou, porque é uma caminhada longa, longa, mas a gente vai caminhando. No começo eu assustei um pouco em me conhecer, que eu achava que eu era bacana demais, eu achava que eu era uma pessoa bacana. Aí a gente vai, né, se desnudando e vendo quanta patologia uma mulher pode ter, né? Ô, Sandrinha, isso foi muito legal que você falou agora, porque então você passou primeiro por uma questão do seu corpo, que começou a revelar alguma coisa para você que não estava muito legal. Começou a despertar alguma coisa em você, dessa angústia vir, né, do medo aparecer, e de revelar coisas que a gente fala na somatização. No corpo começa a somatizar algumas coisas. Assim foi vamos imaginar assim, esse despertar. Né? Foi. E você falou, né, que teve a indicação da tua irmã para você me conhecer, e dentro de tudo isso, né, Deus tomou um caminho e a gente se conectou. Agora, quando você ouviu falar do primeiro, né, do grupo de leitura, você tinha receio de entrar? Você falou assim, o que passou pela tua cabeça? Tinha medo? O que será que é esse grupo de leitura? Passou coisas na sua cabeça assim? Passou, Esther, porque eu já fiz terapia, mas eu não sei se porque agora nós estamos entre mulheres, mulheres têm os mesmos problemas, mulheres, sabe, têm as mesmas ansiedades, uma mulher entende a outra, então eu achei muito diferente, inclusive quando a gente reúne, quantas das vezes eu encontro solução num problema de uma outra que está conversando com você. Aí eu falo, gente, então, isso acontece mesmo, sabe? É revelador, é assim, igual eu já comentei com você, às vezes eu saio da sessão ali remoendo, gente do céu, sabe? É tão mais fácil quando a gente entende. A primeira receita, você tem que olhar, mas aí depois é só você ouvindo ali, ó, tem que colocar o ovo, tem que colocar a farinha, e, sabe, se a gente não ouviu também, a gente sabe que tem que colocar o ovo, a farinha, o leite, e a gente vai ali naquela luta. E, às vezes, também, sabe, a gente pode fazer até uma coisa, olha, não tem leite, coloca um pouquinho de água, dá certo. Tem outras soluções. Porque, às vezes, a gente acha assim, cheguei no fim, não tem solução para o meu problema. Tem sim. Nós, mulheres, principalmente, assim, de qualquer idade, nós precisamos nos conhecer para que a gente siga melhor o nosso caminho e termine ele, sabe, bem bacana. Deixe uma história para a nossa família de uma mulher que lutou em se conhecer, se melhorar, melhor mãe, melhor vizinha, melhor irmã de igreja, melhor funcionária, melhor vizinha, não é mesmo? Então, o que você está me dizendo é que quando a gente se reúne com outras mulheres e a gente faz essa conexão de conhecer a história, né, ou às vezes até do exemplo que uma mulher traz, a gente fica, de uma certa forma, como a gente fala na terapia, identificada, porque fala, aconteceu na vida daquela outra mulher, então não é só comigo, eu posso resolver assim, olha, tem esse caminho, é mais ou menos por aí. Dá uma certa força, a gente está unida com outras mulheres e a gente vê que a gente não está sozinha e a gente não precisa seguir sozinha, né? E aí, Sandra, eu queria aproveitar que você trouxe isso para te perguntar uma coisa. O que mudou na sua forma de enxergar a vida, ou enxergar os seus problemas, depois que você começou a fazer a sua jornada de autoconhecimento, né? Que é tanto participar do grupo de leitura terapêutica, que você participa conosco, né, já há algum tempo, e também a sua terapia. O que mudou? O que mudou na sua lente, assim, a forma como você enxerga agora? Olha, eu estava até comentando com a minha nora, antigamente as minhas ansiedades eram bem maiores mesmo. Eu vi alguns problemas em mim que eu falava assim, não tem jeito não,
sabe? Isso aí para mim não tem jeito, isso só acontece comigo, sabe? E hoje não, hoje eu vejo que acontece com todas as mulheres de várias classes sociais, pessoas de classe mais baixa, de classe mais alta, mulheres maduras, mulheres mais novas. Então, o que acontece? Quando a gente se reúne, ouvir umas às outras é muito importante, porque às vezes você está aí, né, você é a cabeça desse grupo. Então, as mulheres falando vão trazendo, olha, Sandra, eu também tive isso, eu também passei por isso, e por um tempo eu sofri, mas depois eu abri os olhos, eu tentei resolver. É um processo lento, Esther. É um processo lento, porque, assim, a gente fala assim, ó, eu não vou errar mais nisso. Aí a gente erra. Aí eu não vou errar, a gente erra. Aí a gente pensa assim, ai, acertei, tô bacana. Lá na frente a gente erra de novo. Mas os primeiros passos de uma criança, vai levar ela a andar a vida inteira. Então, os meus primeiros passos, e eu vou te falar, andar é bom demais, andar sozinho, e sabe, e poder caminhar, poder viajar e nos conhecer, porque é um processo de humildade, Esther. Enxergar defeito em nós é um processo de humildade. Então, quer dizer, Sandra, que só a mulher que é mais humilde e ela tem essa coragem de se olhar e fazer essa jornada, né? Com e aí certeza. eu queria fazer o gancho agora com você, que você trouxe esse lugar, né? Porque a gente sabe o quanto a nossa espiritualidade, alinhado a essa jornada de autoconhecimento, ela meio que anda junto. Mas tem muita gente que não entende isso, né? E você, sendo uma mulher que é cristã, e eu acho que você aqui já percebeu o quanto muitas vezes a gente tem dessas inversões, né? Que eu falo muito nas minhas redes, que é o quanto a nossa vida, ela, sem perceber, a gente tem algumas conexões que a gente entende a vida meio de cabeça para baixo. Então, por exemplo, um exemplo prático. A mulher cristã acha que se ela fizer terapia ou uma jornada de conhecimento, assim, ela pode estar se afastando de Deus, e não que ela está próxima, ou que pode gerar algum desvio. Então, algumas coisas que vêm na nossa cabeça. Então, eu queria que você falasse um pouco como que esse processo, né, de autoconhecimento conversa com a tua fé, você sendo uma mulher cristã. Conta um pouco, como que isso é na tua vida? Olha, eu acho sim. Na Bíblia, Lucas, ele não fala que ele era o discípulo amado, fala que ele era o médico amado. Se Deus deixou pessoas estudadas, como você, como a Lili, pessoas que estão aprofundando em conhecer o interior de uma mulher, as patologias de uma mulher, por que não? Por que não? Se Deus deixou, por que não? Deus deixou o cardiologista para ajudar a curar seu coração, né? O médico de ossos, o ortopedista, por que não? A terapeuta para nos ajudar nessa caminhada de autoconhecimento, de enxergar as nossas fragilidades, porque nós somos frágeis, nós somos sujeitos a erros constantemente, mas a gente está querendo acertar, a gente nunca vai acertar tudo, mas pelo menos assim, uns 80%, a gente sabe acertar, caminhar junta. Então, eu agradeço a Deus, que Deus, quando me apontou, Ele me deu o seu nome. Ele me apontou, e eu te falo isso com uma certeza plena. Plena. Então, Deus falou assim, ó, Sandra, você está meio bagunçada o seu interior? Vou te mostrar uma pessoa que ela não é faxineira, não, mas ela vai te ensinar. Dobra a coberta, coloca os travesseiros no armário, varre o chão, joga uma água, faça uma cerinha. Desse jeito, eu acho muito importante. Sabe, o espiritual é espiritual, o material é material. Nós temos que aceitar. Então, a terapia, esse processo, você entende que ela faz essa arrumação na nossa casa interior, né, Sandra? Arruma a nossa casa. Assim. Ajuda a gente a tirar a poeira, tirar aquela sujeira que está debaixo do tapete que a gente guardou e colocou em cima, ou às vezes nem sabe que está lá. Não é? Isso foi bom que você falou, porque tem muita gente que fica assim, né? No dia a dia. Como que é isso na prática? Eu sei que você tem, né, a sua rotina
de fazer a sua terapia semanal e tal. O que você faz no dia a dia, né, para te manter mais, vamos imaginar assim, buscar esse equilíbrio? O que você faz? Olha, eu tenho uma parte comigo, essa é minha e do meu marido. Eu adoro serviço voluntário, serviço no qual eu ajudo ao outro. Eu te falei uma vez, né? O meu lema é assim: se você não vive para servir, você não serve para viver. Então, a gente, sabe, tem alguém ali precisando de nós, é abraço. Vamos lá, Eduardo, levar o abraço, vamos fazer uma visita, sabe, no hospital, está internada, precisando de uma visita. Ontem mesmo, Deus nos deu a graça de fazer uma visita numa casa de idosos, levar, sabe, amor para uma irmã nossa que está lá. Então, assim, a gente procura se doar, e é eu e ele, sabe, a gente tem o nosso trabalho dentro de casa, mas esse trabalho nos ajuda muito, 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 sabe? Então, no serviço voluntário, é que no dia a dia nós encontramos força para caminhar e desenvolver nesse divino florescer. Que lindo, que lindo. Então, você trouxe uma coisa muito importante que eu gosto de falar muito também, que é a importância da gente entrar em ação. Então, você faz a sua leitura terapêutica, você faz a sua terapia individual ali, né? E você também faz o trabalho voluntário. Você falou no começo do quanto você tem a sua dedicação com a sua casa, com o seu trabalho, e você encontrou tempo também para servir o outro e levar esse ato de amor. Que coisa linda, Sandra. Que história bonita. Agora, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui, final, assim, pensasse, para aquela mulher que tem medo de começar a se conhecer, se olhar, né? Essa mulher cristã que muitas vezes ela nem sabe muito bem, talvez ela esteja como você lá atrás, naquele começo, meio sem saber o que fazer. O que você fala para essa mulher hoje? Olha, eu digo para essa mulher o seguinte: quantas das vezes a gente sente alguma coisa, e pensa assim, eu não vou no médico porque eu estou com uma doença incurável, eu estou com alguma coisa, daí de repente você vai. Aí, quando o médico vai conversar com você, fala: não, dona Sandra, o problema da senhora a gente resolve, é só a senhora tomar esse remédio lentinho, fazer uma dieta. Então, muitas das vezes, o não agir prende a gente. Então, mulherada, vamos para terapia, vamos terça-feira de 8 às 9. Se tiver frio, faz um chá. Se tiver quente, faz um suco. Procura uma posição gostosa, uma roupa gostosa e vamos nos conhecer, sabe? Vamos nos revelar. Vamos contar como é que foi a nossa deficiência naquela semana, porque, para mim, não é bom, é maravilhoso. Eu receito, é uma delícia. Eita, coisa boa, Sandrinha! Então, isso que você falou é um ato de amor. E eu quero te agradecer imensamente por ter topado estar aqui com a gente nesse quadro novo, né? Nessas conversas aqui que curam, porque eu acho que todas nós, todas as mulheres, em algum nível, a gente tem alguma doença, algum desequilíbrio. Queira a gente, sabendo ou não sabendo, a gente tem. E à medida que a gente começa a entrar em ação, que é isso que você falou, de se olhar, né? A Aline falou uma coisa que eu também achei muito interessante no episódio anterior, que é ore e se olhe, né? E hoje você trouxe essa questão de quem não serve, né? Não serve para viver assim. Quem não vive para servir, não serve para viver. Então, olha que bonito isso. E eu acho que é isso, nessas histórias, nessas mulheres, é que vão fazendo essas conexões tão belas, tão profundas e tão verdadeiras. Então, eu queria te agradecer, Sandrinha, por esse tempo, né, de você ter se dedicado para estar aqui conosco e desejar para você uma jornada ainda mais bela, mais cheia de florescimento e que você possa continuar firme, nós juntas, né, ninguém soltar a mão desse arado e que outras mulheres, através da sua história, possam se conhecer, se perceber e que possam também ter coragem de se olhar e de servir. Então, um beijo grande para você aí nas Minas Gerais. Obrigada. E muito obrigada mais uma vez por abrir aqui o seu coração e abrir a sua história conosco.
Muito obrigado. Eu agradeço a você e desejo que você esteja na minha vida por longos anos.